Graças e paz, igreja, boa noite. Tem alguém com frio aí? Gente, tá frio hoje, viu? A gente pegou uma chuva bem intensa no caminho para cá, então o trânsito estava bem devagar mesmo, e acabamos chegando um pouco mais tarde do que o que a gente previa, mas eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Louvamos a Deus por nos trazer até aqui, tudo é por causa dele. E também agradecer, por esse convite tão precioso dos nossos pastores, que são sempre tão carinhosos conosco. A nossa igreja lá, como o pastor falou, que é uma igreja filha da igreja daqui, com tanta alegria, nós completamos agora 12 anos e foi realmente maravilhoso. Está sendo, durante todo esse mês também. E também quero parabenizar a igreja daqui, que está completando então 18 anos. Quando a gente veio a primeira vez, a igreja estava com 6 anos, Quando a gente começou lá em Caruaru, a igreja aqui estava com 6 anos de idade, E hoje, completando 18 anos, é uma boa caminhada. Que bom que o Senhor tem sido conosco e fiel até aqui. E com certeza nós vamos continuar adiante fazendo a obra do Senhor, ganhando muita alma para Jesus e cuidando bem delas, amém? Gente, a pastora Jerusa não pôde vir hoje, ela ficou pregando lá em Caruaru, e eu vim com os irmãos. O pastor já apresentou aqui, meus queridos escudeiros aí. Eu quero ministrar uma palavra que eu ministrei recentemente lá em Caruaru, pensando sobre tudo que Deus está fazendo em nossas igrejas, em nosso ministério, enquanto denominação. Eu creio que Deus está nos levando para um novo nível, para um nível de maturidade. A gente tem falado um pouco sobre isso lá em Caruaru, e como o pastor Marcos falou aqui também, a igreja está saindo de uma transição, de uma fase jovem para uma vida adulta, como se fosse realmente um crescimento de maturidade. E nós acreditamos que a igreja passa por essas fases, Então a igreja ela vai amadurecendo. Nós somos a igreja de Jesus. Quanto pessoas reunidas aqui, nós somos a igreja, amém? Então nós como igreja estamos amadurecendo. E a maturidade, o amadurecimento também traz consigo responsabilidade. Diga responsabilidade. Então nós começamos também a ter um senso maior de responsabilidade. E como igreja nós devemos entender qual é a nossa missão e propósito. Então a maturidade vai levar-nos a ter essa consciência de que existe um lugar de responsabilidade para nós. Não adianta ser só uma igreja e infelizmente é algo que eu denuncio sempre, ser uma igreja de buscar bênçãos. Nós não somos uma igreja que nós estamos vindo à igreja para buscar a nossa bênção. Nós somos uma igreja responsável com o reino de Deus e que carregamos a missão. Nós carregamos a palavra de Jesus. Nós fomos chamados por Jesus com uma missão. Nós temos um peso e uma responsabilidade dentro da cidade, dentro da sociedade, amém, meus irmãos? É por isso que nós temos células, é por isso que nós temos discipulado, é porque nós temos responsabilidade com o reino de Deus, de cuidar das ovelhas de Jesus. E como líderes, como discipuladores, como membros responsáveis do corpo de Cristo, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade, não só da liderança principal, mas de todas as pessoas que estão conectadas no corpo de Jesus, amém? Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra, e eu estou intitulando como o fruto da maturidade. Diga, o fruto da maturidade. Hebreus capítulo 5, eu vou ler 2 textos aqui na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14, e depois o capítulo 6, do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós estamos amadurecendo como igreja, sim ou não? Então nós estamos sendo exercitados constantemente, ao longo de cada ano, ao longo de cada mês dentro de um ano, ao longo de cada dia, com as experiências que o Senhor tem nos dado, sejam elas em eventos, sejam elas em acampamentos, em encontros com Deus, sejam elas pelas lutas e aflições que nós enfrentamos.
As lutas, aflições e tribulações que nós passamos nos treina para a missão, nos fortalece, nos faz transcender. E nós entendemos que o que está por vir é muito maior do que aquilo que nós enfrentamos aqui. O Senhor está nos treinando, nos capacitando. Cada luta que enfrentamos, seja discipulando, cuidando, indo atrás das pessoas, evangelizando, pagando um preço, nós estamos sendo treinados, estamos sendo exercitados constantemente. Para quê, irmãos? Para nos tornar aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E essa é uma característica que nós precisamos de ter como igreja madura para os últimos dias, porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vem buscar uma igreja madura, não uma igreja infantil. Ele vem buscar maduros, uma igreja madura. O texto ainda, no capítulo 6, nós vamos ver ainda nessa carta, versos 1 ao 3 nos diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então a doutrina, a sã doutrina, ou a doutrina básica, ela é importante, e nós vamos continuar fazendo isso na medida que Deus vai permitindo. Pessoas novas vão chegando, a gente vai ensinando, a gente vai instruindo, mas nós que estamos há mais tempo, nós precisamos continuar crescendo. Aqui com certeza não, mas eu tenho alguns problemas lá, de que algumas pessoas que deveriam estar dando fruto, que deveriam estar crescendo, estão dando trabalho. Estão sendo pessoas que estão com problemas com outros irmãos. Quantas pessoas nós estamos vendo, irmãos, ao invés de estar frutificando, de estar sendo bênção na vida de outras pessoas, de estar somando a liderança para o corpo de Jesus, está cada vez mais crescendo. Pessoas estão regredindo, dando trabalho. Sabe, aquelas pessoas que começam agora a falar mal da liderança, falar mal do líder, não quero mais nada, eu quero ficar só no meu cantinho agora. E aí vai fazer o quê? Dá trabalho. Porque crente que não trabalha, dá trabalho. Então nós precisamos crescer. Quem não está crescendo está com uma deficiência espiritual, não é? Existe um tipo de problema de saúde que é o nanismo. É aquela pessoa que não cresce de jeito nenhum. E nós estamos vendo isso também no meio da igreja de Jesus. Pessoas como se estivesse com um nanismo, não cresce. Ela fica ali, sabe, o tempo inteiro e não avança, sabe, e você investe e você acaba cansando. O pastor Eibe tem uma palavra que foi muito preciosa para nós alguns anos atrás, que ele falou sobre podas necessárias, ou cortes necessários, melhor dizendo. E ele fala sobre a poda de uma planta, que você precisa podar para que ela tenha energia, para poder ter rosas mais bonitas na roseira, por exemplo, porque existem alguns galhos que acabam tendo umas rosinhas que são feinhas, que não crescem, mas estão gastando energia, e aí precisa ser podado. Sabe, e nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos as pessoas podadas. Porque quando Jesus fala lá em João 15 sobre a árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada fora, meus irmãos, é muito sério isso. Ele está falando de uma frutificação para o reino, que os discípulos verdadeiros, lá no versículo 8, são os que dão muito fruto. Mas se a gente não frutifica, isso significa que a gente não está amadurecendo, porque existe um fruto da maturidade. Pessoas maduras frutificam. Quando é que as pessoas têm filhos? Quando amadurecem e casam. Existem, claro, algumas exceções, que algumas pessoas precocemente, elas têm filhos, né? Você vai numa maternidade. Outro dia alguém estava na maternidade lá em Caruaru, e uma menina de 13, 12 anos estava dando à luz. E a gente sabe que isso acontece em alguns casos, principalmente em alguns casos de famílias que tem muito abuso,
né? Mas esse não é o caso. Mas quando nós amadurecemos, nós entendemos que precisamos casar. Nós precisamos sair de casa. A Bíblia diz que deixará o homem, o pai, a mãe, se uniciar à sua esposa. Para quê? Para casar e frutificar, porque ele amadureceu, é um homem, não é menino. Quem está entendendo isso? Então, espiritualmente, nós também crescemos. E nós não podemos ficar a vida inteira, meus irmãos, só sugando os nossos líderes, só bebendo o leitinho, querendo só ser cuidado. Nós precisamos de cuidado, sim, e nós cuidamos. Mas nós precisamos aprender a ser membros responsáveis que também cuidamos de outros. Então, nesse avanço de idade que nós estamos chegando, aqui 18 anos, como igreja nós precisamos crescer ainda mais em maturidade, né? Servir mais o corpo de Cristo. De que forma? Cuidando bem de cada pessoa que o Senhor vai dar, porque essa igreja vai ganhar essa cidade para Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Nós precisamos ter essa mentalidade como tem sido declarado desde o início aqui, né? E nós somos frutos disso. A nossa igreja lá bebe daqui. Então o que vocês estão fazendo aqui, a gente está se inspirando. Por quê? Porque nós queremos ganhar Caruaru para Jesus, como vocês querem ganhar Garanhuns para Jesus, e juntos nós vamos ganhar nações, amém? Então Jesus, ele instrui aos discípulos, em dado momento, e ele diz assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Mas aqui ele não está dizendo que deveriam ser eternas crianças. Jesus está falando, não é porque alguém pode dizer: ah, mas Jesus disse que tem que ser como criança. Epa lá, devemos ser como criança na inocência, no perdoar, ser rápidos em corrigir o problema, em se arrepender. Devemos ser rápidos como uma criança, na inocência. Jesus não estava falando sejam eternas crianças, pelo contrário. O autor aos Hebreus, então, ele vai nos mostrar que o nosso alvo é Cristo, é avançar em maturidade, se tornar como Cristo. E Jesus, ele é o nosso modelo, amém? Ele é o nosso padrão perfeito. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando a gente olha para o ministério de Cristo, Jesus ao ir até o Rio Jordão, ele é batizado aos 30 anos aproximadamente. Então ali Jesus inicia o ministério de que forma? Ganhando as pessoas, indo atrás das pessoas, chamando os discípulos para junto, e daí Jesus inicia o seu ministério. Então nós, como imitadores de Cristo, nós precisamos praticar então esse crescimento de maturidade e avançar para o nível da frutificação. Então existem muitas pessoas, irmãos, aqui na terra que nos inspiram, que se tornam referenciais para nós em muitas áreas da nossa vida, pessoas que nos inspiram. Mas existe um grande perigo nisso tudo, e nós corremos um sério risco, é o de nos tornarmos, como Paulo classifica, inimigos da cruz de Cristo. Existem pessoas dentro de igreja que se tornaram inimigas da cruz de Cristo. E aí Filipenses, Paulo escrevendo o capítulo 3, versos 13 e 15, e os versos 18 ao 19, se você puder acompanhe essa leitura, em Filipenses. O apóstolo Paulo, ele traz a seguinte advertência: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Então aqui é como se fosse, aqui na inocência da criança, como se fosse aquela pessoa que realmente não vai guardar nada. Eu estou avançando, eu estou esquecendo do que ficou para trás. Agora eu prossigo, verso 14, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O verso 15 diz: todos nós que alcançamos o quê? Diga maturidade. Olha o texto sagrado: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Agora vamos para o verso 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando aqui para quem, meus irmãos? Para os irmãos, para os cristãos,
Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eu digo isso com lágrimas, Paulo está falando. Eu digo isso com pesar. Eu digo isso com tristeza. Não era para ser assim. Eu estou parafraseando, mas Paulo está expressando a dor, a angústia do coração, em pregar o evangelho, em viver como Paulo viveu, né, crucificando a sua própria carne, deixando suas coisas para trás, seus sonhos, deixando tudo que ele tinha para trás, para seguir o evangelho. E agora ele está vendo pessoas que ele pagou o preço, ou que outros irmãos pagaram o preço, como inimigos da cruz de Cristo. Verso 19 diz: quanto a estes, o seu destino é a perdição, diga misericórdia. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então hoje, isso é uma preocupação que nós como igreja temos, porque hoje mais do que nunca nós estamos vivendo esse evangelho frágil em muitos crentes, que um dia estiveram mergulhados numa paixão por Jesus tão intensa, que eram pessoas sérias, mas que hoje, pastores, líderes, pessoas renomadas, inclusive. Hoje eu estava vendo uma postagem de um precioso irmão, que já foi lá da igreja, e ele vive uma vida bem promíscua, né? Já casou várias vezes, uma vida promíscua, postando o versículo evangelho. Essa é a minha esperança, João não sei quanto. Eu disse, meu Deus, quanto engano, como inimigo da cruz de Cristo. Outrora era alguém sério, alguém que amava a Cristo, alguém que buscava a palavra, alguém que amava a Cristo verdadeiramente e testemunhava, porque não adianta a gente falar que ama a Cristo, a gente tem que testemunhar. Somos testemunhas, cartas vivas, precisamos ser. Mas existem pessoas que estão dizendo que são, mas com as suas atitudes estão mostrando que são inimigos da cruz. Como Paulo próprio, ele descreve aqui, com lágrimas eu digo isso, são inimigos. E o destino é o quê? Perdição. Então nós não podemos nos enganar. Um crente maduro é alguém que avança em amor por Jesus. Um crente maduro é alguém que continua caminhando, mesmo com problemas. Ela olha para os problemas e diz, isso aqui não vai me parar, isso aqui vai me fortalecer. Eu entendo que o Senhor está cuidando de tudo, Ele é o dono de tudo, e não há tentação que eu possa enfrentar. O Senhor já sabe todas as coisas, eu posso enfrentar. Se Ele me colocou nesse problema, nessa situação, eu sei que maior é o que está em mim. Então nós precisamos ter a palavra dentro de nós. E aí Paulo ele vai confrontando nesse capítulo certos comportamentos de irmãos que estavam dentro da igreja, não fora, mas dentro. E eles eram o quê? Orgulhosos de si mesmos, se orgulhavam do que faziam, se orgulhavam da vida que viviam, se orgulhavam da sua eloquência, menosprezavam os outros, o que fez com que Paulo classificasse-os como inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, isso é muito sério. O que se espera de um cristão maduro, meus irmãos, é ter um comportamento da simplicidade de uma criança, da força de um jovem e da reprodução do adulto. Eu vou repetir isso aqui. O que se espera de um cristão maduro é o comportamento da simplicidade de uma criança, a força de um jovem e a reprodução do adulto. De forma simbólica, nós precisamos entender isso. Ser simples como criança, o quê? Perdoar. A neurociência, a psicologia, tem mergulhado profundamente no estudo sobre o perdão. O quanto que o perdão, ele é produtivo para a vida do ser humano. Não só para o outro, mas para si mesmo, se perdoar. É algo profundo demais o perdão. E isso só se encontra na simplicidade de uma criança, na pureza. Então nós como cristãos maduros, uma pessoa que ela começa a ter comportamentos estranhos ao evangelho, estranho à palavra, no sentido de, eu não perdoo, eu só perdoo se vier falar comigo, isso é estranho, isso não é de um comportamento de alguém maduro,
é de alguém como aquela criança que está numa adolescência rebelde, né? Eu faço do meu jeito, é como eu quiser, sabe? Nós não podemos ser dessa forma. Um dos principais frutos da maturidade de um seguidor de Jesus é reproduzir, diga reproduzir, o caráter de Jesus em outras pessoas. É por isso que é maravilhoso fazer discípulos. É por isso que é tão maravilhoso você ganhar pessoas, você ensinar o evangelho, os princípios elementares para ela e levá-la à maturidade. Como? Tornando ela um discípulo, fazedor de discípulos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É aí quando a gente vê a maturidade na vida das pessoas, sendo reproduzido o caráter de Jesus. Não é fazer discípulos, fazedores de discípulos. E Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 19 e o verso 23, Paulo diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. O que a gente aprende com isso aqui? É que Paulo, ele se tornou tão maduro que ele entendeu que a vida dele não era mais preciosa para ele próprio, era para Jesus, mas não era simplesmente para ser crente. Porque tem gente que acha que não precisa ganhar pessoas, não. Isso é trabalho para outros, é para o pastor, ou até mesmo só para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos usa. Por isso que nós somos o templo, nós carregamos conosco o Espírito Santo, amém, gente? Então, Paulo, ele disse: embora eu seja livre de todos, eu me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Eu não vim para, é como se Paulo estivesse dizendo assim: eu não vim para ganhar só uma classe de pessoas. Eu não vim só para ganhar aqueles que eu quero ganhar. Eu devo ganhar o maior número de pessoas, independente de quem seja. Eu me fiz escravo de todos, servo. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Quantos querem ser coparticipantes do evangelho de Cristo? Eu quero. Hoje, lá na faculdade, a gente fez um trabalho e a professora pediu para a gente fazer um desenho, e a gente colocando algumas coisas lá, umas frases lá, e ela fez perguntas bem específicas, e uma delas foi: qual o seu maior sonho? Na minha mente na hora veio, né? Da minha vida. E me veio o versículo de 1 João 3,16. Nisto conheceis o que é o amor, em que Cristo deu a sua vida, e agora devemos dar a nossa vida pelos nossos amigos. Então na hora veio isso na minha mente. Mas eu não imaginava que ela ia perguntar de um em um na turma, né? Então algumas pessoas ficam chocadas. Mas como assim dar a vida? Nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Nós nascemos com um propósito. Você que foi alcançado pelo evangelho, nós nascemos com um propósito de quê, meus irmãos? Como Paulo entendeu o propósito, por isso que ele não tinha problema de dar a vida dele. Por isso que Paulo começou a dizer o seguinte: olha, eu sou escravo de todos. Olha, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Paulo começou a entender que ele tinha propósito. E o propósito era realmente fazer com que o reino de Deus fosse expandido. Nós como igreja, nós temos um propósito, nós temos um alvo, nós temos um slogan: paixão por Jesus, compaixão pelos perdidos. Mas se isso só ficar nas nossas palavras, não tem validade eterna. Só tem validade eterna quando isso parte para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, sabe, sair por aí e entender que somos servos de todos. Eu não sou servo do meu líder, porque se eu só sou servo do meu líder, eu só sirvo no meu ministério, então tem alguma coisa errada com o princípio. Paulo, ele deixa claro: embora eu seja livre de todos, me fiz escravo de todos. E todos aqui no grego, bem detalhadamente, como diz pastor Eibe, é todos. Nós precisamos, por isso que também está escrito que nós devemos, no nosso trabalho, nós devemos honrar os nossos patrões, honrar as autoridades. Isso é o quê? Ser menor é ser servo. Então, queridos,
A nossa igreja precisa andar nesse nível de entendimento, nesse nível de propósito, nesse alvo, ganhar almas para Cristo, a fim de salvá-las da morte eterna e da destruição nessa terra. Esse é o nosso propósito como igreja. João escreveu em sua primeira carta, lá no capítulo 3, eu citei agora, mas eu vou pedir aqui que vocês leiam, está na tela também. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vamos ler juntos aqui, você vai falar agora, colocando isso como uma oração fervorosa para dentro do seu coração, amém? Porque talvez alguns aqui ainda não entenderam o que é o Evangelho. Talvez alguns aqui ainda não tiveram o prazer de ganhar uma alma para Jesus. Meu irmão, isso é maravilhoso. Eu vejo a pastora Cristiana, eu me inspiro muito nela, né? Então a pastora Cristiana, ela vai para o hospital, ela tem que orar para todo mundo se converter, né? Se tem alguém doente, ela vá lá, faça a oração de confissão, né, pastora? Ela várias vezes já disse para a gente lá, em Caruaru também, com alguns familiares, ela já fez a oração, não, vá lá para ela fazer a oração. Por quê? Porque é uma alma, é alguém que vai viver a eternidade com Cristo, e não ir para o inferno. Então nós precisamos ter isso aqui no nosso coração. Vamos ler juntos agora? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quantos podem dizer amém? Diga, eu estou pronto. Ih, rapaz, o amém foi mais forte. Você não está pronto para dar a sua vida, é porque você talvez não tenha um propósito. Você precisa ter propósito. Pastor, eu preciso descobrir o meu propósito. Eu vou dizer para você qual é o seu propósito. Seu propósito não é cantar, não é tocar, não é encenar. Seu propósito não é fazer parte de um ministério. Seu propósito, isso tudo é muito bom, faz parte do propósito, mas não é o propósito. O nosso propósito é ganhar almas para Jesus. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Esse é o nosso propósito como igreja, é fazer cada vez mais discípulos parecidos com Jesus, não para nós, mas para Jesus. Então é o nosso propósito. Então deixe desse negócio aí, eu preciso descobrir o meu propósito, eu preciso descobrir o meu chamado. O seu chamado, meu querido, principal é ganhar almas para Jesus. E aí o Espírito Santo, como Ele quiser, Ele vai derramar dons e talentos para ser usado para o ministério principal, para o chamado principal, amém? Então os discípulos aprenderam com quem? Com o mestre, que crescimento espiritual não era para ter reconhecimento para eles próprios. Os discípulos aprenderam isso com Jesus. O crescimento espiritual não era para simplesmente ficar orando, jejuando, para ser cheios, e não usar esse poder em favor do reino de Deus para conquistar vidas. Você lembra quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém? E eles ficaram lá, obedeceram. Ficaram o quê? Orando, jejuando. Provavelmente estavam jejuando ali. Eu imagino que muitos deles, aqueles 10 dias, quando o Espírito Santo vem na festa de Pentecostes, eles estavam ali orando e jejuando. E o Espírito Santo veio. E quando veio, derramou sobre eles poder. E o que eles fizeram com aquele poder? Vamos orar mais, porque aqui é muito bom. Vamos ficar só aqui orando, porque vai vir mais Espírito Santo, mais língua de fogo, e a gente vai ficar no reteté, aleluia, né? Sapateando, correndo de um lado para o outro, fazendo aviãozinho, aleluia. Não. Pedro, ele agora prega o primeiro sermão, e mais de 3.000 almas se converteram. O que acontece? Qual é o resultado da presença do Espírito Santo em nós? Quando a gente está orando, buscando a Deus, é frutificação. Eles amadureceram pelo Espírito. Eles amadureceram em dons e talentos. Eles cresceram no poder do Espírito, e eles passaram agora a pregar o Evangelho com poder, ousadia, sem medo de perseguição, de morte, e foram martirizados por isso. Foram capacitados para levar o Evangelho mesmo diante da morte, mesmo diante das perseguições que tiveram que enfrentar dali em diante das acusações. Eles foram e fizeram
realmente o que Jesus mandou? Discípulos. E a igreja primitiva frutificou, cresceu, se expandiu, espalhou pelo mundo antigo. Hoje, meus irmãos, infelizmente nós estamos vivendo em dois extremos. Nós estamos vivendo dois extremos. De um lado, os inimigos da cruz, que são pessoas imaturas, problemáticas, que causam divisão no corpo de Cristo. Do outro lado também, nós podemos cair no grande erro, mas eu já vi muito isso também. Pessoas que querem orar muito, e não tem nada de errado, nós devemos orar muito. Mas tem pessoas que querem orar muito, ler muito, estudam muito a palavra e acham que não precisam pregar o evangelho, não precisa ganhar vida, não precisa discipular, é só para debater teologia. E olha, teologia é muito bom e eu gosto. Mas tem gente que só quer para isso. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para o mundo, para a humanidade, pelas pessoas. E quantas pessoas nessa cidade, na minha cidade, no Brasil, estão caminhando para o inferno nesses dois extremos. Nesses dois extremos. E isso é fruto ainda de imaturidade. Lembra quando Paulo ele se converte e ele vai para Jerusalém? Ele começa a discutir teologia, começa a ter confusão, e aí ele é mandado embora pelos apóstolos. Mas depois que ele amadureceu, ele entendeu o propósito dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi isso. E ele começou o quê? Ganhar almas para Jesus. Aonde ele passava, ele fazia discípulos. Aonde ele passava, ele pregava. O povo se convertia, ele batizava. Então, nós vamos ver dois momentos preciosos de Jesus enquanto esteve na terra. Em um momento, Jesus ele ensina os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, lá no monte, e diz para eles: agora a gente precisa descer. Nesse momento, os discípulos: não, vamos ficar aqui. Aqui é melhor, aqui tem presença, aqui tem fogo, aqui tem glória, tem transfiguração, tem uma nuvem poderosa. A gente quer esse negócio. Jesus diz: não, a gente vai descer. E quando eles chegam lá embaixo, vocês sabem, havia uma criança endemoniada, lunática, como diz algumas versões. Uma hora caía para o fogo, outra hora para a água. O pai daquela criança desesperado, um adolescente talvez. E Jesus vai ali, expulsa aquele demônio. Os discípulos que estavam ali não haviam conseguido. Mas nesse momento Jesus disse assim: a gente não vai ficar aqui em cima, a gente vai descer. A gente vê a importância das duas coisas andarem juntas. Presença de Deus, um nível de intimidade maior, um nível de monte, de busca, de oração, de jejum. Mas ao mesmo tempo, como um avião de duas asas, nós precisamos ter o evangelismo, a compaixão. Levar o evangelho ao perdido, aquele que está desesperado. Meus irmãos, Jerusa, ela estava compartilhando comigo amor. Ela estava em crise ontem. Saiu a pastora do consultório dela em crise. Isso que foi, amor? Ela disse: amor, eu estou em crise. Isso que foi? Pensando nos casais da igreja. Eu digo: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela disse: por quê? 90% das pessoas que eu atendi hoje, problema no casamento, querendo se divorciar. Na clínica, né? Aí ela foi pegando esse percentual, como deve estar também muitas pessoas que a gente não sabe dentro da igreja. Por quê? Não é discipulado, ou não faz questão de ser discipulado, está em crise no casamento, não abre o coração, não busca ajuda. Mas de contrapartida existem pessoas omissas, que não quer saber do problema do outro. Eu não quero discipular, pastor, não conte comigo para isso. Omissão. Talvez tem pessoas dentro da casa, dentro da família, morrendo, se acabando, a família acabando, o casamento acabando, quando nós poderíamos levar misericórdia, levar o remédio, levar Jesus para essa casa, porque Jesus é a solução, meu irmão. A gente tem muitos mecanismos de ajuda, muitas ferramentas preciosas, sabe? A terapia até ajuda, e ajuda muito, mas sem a essência do evangelho, não há família restaurada. Porque o evangelho é a restauração, o evangelho traz cura. Deus criou a família.
Então é algo espiritual. E nós não podemos ser omissos nisso. Então, de um lado a gente vê Jesus em esse momento, descendo do monte. Em outro lado, em outro momento, Jesus pede aos discípulos: roguem ao Pai, para que envie mais o quê? Trabalhadores, porque é necessário. Nós estamos amadurecendo, mas a gente tem uma preocupação muito grande lá em Caruaru, e eu tenho orado sobre isso também. Nós não queremos crescer se não pudermos cuidar. Não queremos crescer se a gente não puder cuidar. Não adianta ser uma igreja inchada se não tem quem cuidar. Então qual é a nossa oração? Deus levanta trabalhadores, levante pessoas dispostas, que queiram dizer assim: eu quero servir o meu rei, não o meu pastor. Eu quero servir o meu Senhor, o meu mestre. Ele me chamou, eu tenho um propósito, já não vivo mais eu. Então agora eu vou fazer o quê? O que Ele mandou, fazer discípulos. Então o próprio Jesus, Ele sai do deserto, onde Ele passa 40 dias orando e jejuando. Ele poderia ficar só lá, porque foi remanar, foi bênção, né? Como dizia um antigo pastor meu, foi só lama nas saias. Quando vem a presença assim de Deus ali, o diabo ele correu porque Jesus resistiu, né? Vem os anjos servir Jesus. Jesus pode dizer: coisa boa. A Bíblia não registra outro momento desse antes, né? Então talvez ali, não sei, Jesus era Jesus, mas talvez ali foi o primeiro momento assim de os anjos servindo Jesus. Dizer: cara, meu Deus do céu, eu quero esse negócio, aqui é bom. Mas Jesus sai de lá, e Ele vai fazer o quê? Vamos ver o texto? Mateus capítulo 4, versos 11 e depois o 17. Verso 11 diz: então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Agora o verso 17 e 18. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Gente, está muito claro. Não precisa desenhar para saber esse negócio. Ele começou a pregar. O quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí o verso 18 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, e eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus faz o quê? Diz: agora eu quero que vocês sejam pescadores de almas. Gente, isso é muito profundo. Então o jejum, a oração, a busca pelo conhecimento de Deus é algo essencial para nós. Nós precisamos fazer isso, mas precisa frutificar em outros aspectos. Precisa frutificar em quê, pastor? Mudança de mentalidade. Diga comigo: mudança de mentalidade. Diga: o fruto do Espírito. Diga: e o fruto da maturidade, que é a frutificação. Frutificação de quê? De almas para o reino. Almas para o reino de Deus. Em João 15, versos 1 e 2, depois o verso 5 e depois o verso 13, estou caminhando para o final aqui. Diz as escrituras sagradas. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito, diga muito fruto. Então, ou seja, quanto mais de Jesus eu tenho, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu leio e estudo as Escrituras, eu devo dar um resultado. Qual é? Esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Agora o verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse fruto que ele está falando não é o fruto do Espírito.
Porque nós temos como crentes maduros que dá fruto do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio, e por aí vai. Esse é o fruto do Espírito. Mas o fruto do amadurecimento, o fruto de um cristão que está crescendo, que é discípulo de Jesus, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não é claro isso, irmãos? Jesus ensina de forma muito clara. Então o texto deixa muito claro que o fruto que Jesus está falando nesse ensino aqui é o de ganhar almas, ganhar vidas para Cristo. E isso só é possível se houver maturidade. Não é como uma árvore que é plantada, uma semente, ela precisa amadurecer. Aquela planta, aquela árvore vai crescer para ter o tempo certo de frutificar. Assim também somos nós, na nossa vida biológica e espiritualmente. É da mesma forma, precisamos amadurecer mais. Então, nós devemos entender que o reino de Deus, a frutificação é como uma árvore. Depois da primeira frutificação, meus irmãos, ela só deixa de frutificar quando morre. No reino de Deus, na vida biológica não. Chega um tempo que a mulher ela deixa de ovular. Chega um tempo que o homem também deixa a fertilidade. E nós envelhecemos e não tem mais filhos. Muitos, né? Algumas exceções. Mas as árvores, elas só deixam de frutificar quando morrem. Uma vez frutificando, ela vai sempre dar frutos na sua estação. Nós precisamos ser como árvores, frutificar a todo tempo, na devida estação. Nosso desafio como igreja, meus irmãos, como igreja de Jesus. A igreja não é minha, não é do pastor Marcos. A igreja não é nossa, não é do presbitério. A igreja é de Jesus. Nosso desafio é que ela cresça cada vez mais em oração. Diga: oração, jejum, conhecimento da palavra, obediência às escrituras. Diga aí: frutificação. Nós precisamos ter isso sempre na nossa mente e no nosso coração. Você pode ficar de pé nesse momento. Sabe por que eu quero dizer isso para você, que nosso desafio é esse? Vou repetir o nosso desafio: crescer cada vez mais em oração, jejum, conhecimento da palavra, obediência das escrituras e frutificação. Sabe por quê? Diga: por quê, pastor? Porque essa cidade nos espera. Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Garanhuns espera por você. Meu desafio é que você seja incendiado pelo Espírito Santo. São 18 anos de amadurecimento. São 18 anos de ensino, de doutrina bíblica, de pureza do Evangelho. Eu louvo a Deus pela nossa liderança, pela seriedade da nossa liderança. Irmãos, eu quero publicamente agradecer o pastor Marcos e a pastora Cristiane pela seriedade que eles têm no Evangelho. Quantas e quantas vezes nós fomos corrigidos, eu e Jerusa, né, por algum pensamento infantil, por algum pensamento de desvio, talvez teológico, que talvez tenha acontecido em algum dado momento, algum pensamento errado, e eles nos corrigindo, nos ensinando as escrituras, e nós temos aprendido, e essa igreja tem crescido, porque os nossos líderes têm crescido nisso, em santidade, em busca pela palavra, em ser um exemplo de oração, em ser um exemplo de leitura da palavra e de estudo. Sim ou não? Nós precisamos imitar os nossos líderes. A palavra do Senhor nos diz isso, nós devemos imitar os nossos líderes. Então eu quero encorajar você a orar por sua liderança. Ore por sua liderança. Se inspire nessa liderança. E nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Amém, gente? É muito inspirador. Desde a primeira vez que eu vim aqui, não sei, acho que Camilinha vai lembrar. Está aqui, né? Está por aí. Eu vi ela agorinha. Eu lembro que a primeira vez que eu vim em Garanhuns, e estava Camila e outros irmãos na época, Thales, outros irmãos, lá naquele prédio lá perto do Pau Pombo. Eu Jerusa e mais Johnny e mais 2 irmãos lá de Caruaru. Primeira vez que a gente veio em Garanhuns, nós nos apaixonamos pelo CCA. A gente não tinha uma identidade,
a gente não tinha uma igreja, uma placa, a gente estava desigrejado, né? Poucos irmãos naquela época. E quando eu vim a Garanhuns, que eu vi o calor dessa igreja, o amor dessa igreja, a paixão por Jesus, as células, aquilo ali me contaminou no bom sentido. Eu saí afetado, eu saí em crise daqui de Garanhuns. E nós fomos para casa, a gente perdeu até o caminho, não foi, pastor? A gente foi bater lá foi perto de Quipapá. A gente chegou perto de Quipapá, não tinha GPS naquela época, 2013, né? A internet não prestava. A gente voltou até Garanhuns para voltar para Caruaru, porque não sabia o caminho. Mas por quê? Porque a gente estava extasiados, falando, meu Deus, é isso, a gente precisa disso em Caruaru, a gente precisa desse amor. E a gente foi orar e Deus nos confirmou que nós precisávamos ter uma aliança, ser uma igreja filha. A gente foi pedir aos pastores para eles nos receberem como filhos, né? E a gente passou 5 meses de Romance Real, e para nossa alegria eles nos aceitaram como uma igreja filha. E eu quero aqui publicamente, como eu já disse ao pastor muitas e muitas vezes, eu quero publicamente declarar: nós queremos envelhecer juntos. Nós temos uma aliança, e eu quero honrar isso. Eu quero honrar essa aliança, porque nós fomos acolhidos e amados quando a gente mais precisou. Então essa igreja para nós é uma inspiração. Tudo que está acontecendo em Caruaru é porque a gente tem se inspirado realmente em vocês, especialmente nos nossos pastores. Gente, vale a pena servir a Jesus e servir as pessoas. Então não deixem de liderar. Se você está, eu estou me capengando, eu estou pensando em entregar as minhas células, tenha vergonha, meu irmão. Tenha vergonha, porque o evangelho não é retroceder, o evangelho é ir adiante, é olhar para Jesus. Amém, meus irmãos? Eu digo com muito carinho, vá adiante, cuide das pessoas, ame as pessoas, ganhe almas para Jesus, e vamos avançar, porque essa cidade vai ficar pequena, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, eu oro por essa igreja. Eu peço, meu Pai, que essa igreja continue avançando, não apenas os princípios elementares, mas na maturidade, comendo comida sólida, porque é uma igreja madura. Eu oro, Senhor, para que cada líder dessa igreja, discipulador, cada ovelha, cada congregado, Senhor, cada pessoa que esteja nessa igreja, Senhor, possa crescer cada vez mais, possam ser pessoas que vão trabalhar no reino, ser discípulos verdadeiros de Jesus. Minha oração, Senhor, é que os nossos líderes cada vez mais frutifiquem em outros líderes, novos líderes possam surgir ainda esse ano, muitas células multipliquem, muitas células possam agora crescer cada vez mais e ser realmente discipulado cada um. Eu oro, Senhor, pela nossa liderança, pastor Marcos, pastora Cristiane, para que o Senhor os fortaleça. O Senhor derrame sobre eles um óleo novo para uma nova estação, um óleo de alegria venha sobre a vida deles, que eles sejam renovados no corpo, na alma, no espírito, em todas as áreas, eles possam, Senhor, possam frutificar, amadurecer ainda mais. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida deles o Teu poder se aperfeiçoando, o amor de Jesus vindo de uma forma mais intensa sobre eles, e uma paixão profunda como nunca antes venha sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.